Fala, concurseiro, Max Lima aqui com vocês. E o que a gente vai ver hoje? A gente vai ver a segunda aula que versa sobre o Pronas. A gente já fez a primeira aula, teoria e questões. Se você não assistiu, volta para a primeira aula e assiste, faz as questões, depois você vem aqui para a segunda aula, que a gente dá continuidade à nossa lei. Antes de mais nada, dá aí um like no vídeo se você gostou da aula anterior e dessa também, você dá o like. E você também se inscreve no canal para acompanhar dicas, estratégias de estudo, motivação também. E se você não me segue no Instagram, me segue aqui no Instagram, @maxlimads. E bora para cima dessa banca, embora derrubar muitas questões dessa banca. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai abordar os focos prioritários do Pronas. Então vem aqui comigo. Ó. Focos prioritários do Pronas. Max, o que são focos prioritários do Pronas? Pessoal, são os focos prioritários dos programas, projetos e ações que compõem o Pronas. E que focos prioritários são esses, Max? São 4. A gente tem o foco etário. A gente tem um foco etário. A gente também tem um foco social. A gente também tem um foco social. E a gente também tem um foco territorial. Territorial. Foco territorial. E a gente também tem um foco repressivo. E, Max, como é que eu faço para decorar aqui, esses 4 focos? Ao criar um bizuzinho, você vai decorar da seguinte forma. Ó. Existe esse cara aqui, ele é concurseiro. Certo? Esse cara aqui é concurseiro. E como ele é concurseiro, ele não tem vida social, ele não tem amigo. Por quê? Porque ele só fica estudando de manhã, de tarde e de noite. Ele só fica estudando de manhã, de tarde e de noite. Ó. E o nome dele é Hatch. E você vai lembrar que o Hatch é um concurseiro. Ele é meio solitário. Por quê? Porque ele está dando gás nos estudos. Então, esse Hatch, ele é sozinho. Por que você tem que lembrar que o Hatch é só? Porque quando eu falar que o Hatch é só, você vai escrever isso aqui, ó. O Hatch, ele é só. Aí com esse bizu aqui, ó, que eu falei que o Hatch é só, aí você decora que existe aqui, ó, o foco repressivo, o foco territorial, o foco etário e o foco social. Só você lembrar aqui, ó, que o Hatch, ele é concurseiro, mas ele não tem amigo, por isso que ele fica triste, ó, ele não tem amigo. E ele é só, aí você decora, ó, repressivo, territorial, social e etário. Com esse bizu que eu dei, aí você já sabe quais são os focos prioritários. Focos prioritários do Pronas. Agora a gente vai falar do foco etário. Quando a gente fala do foco etário, Max, o que é o foco etário? O que é o foco etário? Olha aqui, ó, o foco etário, ele tem a ver, ó, com a população, ó, com a população. Ele tem a ver com a população juvenil, ó, população juvenil, ó, de 15 a 24 anos. De 15 a 24 anos. Ou seja, qual que é a atuação do foco etário? É a população juvenil de 15 a 24 anos. Esse que vai ser o foco aqui, é o prioritário, que é o foco etário. Tem a ver com a população juvenil de 15 a 24 anos. E qual outro foco que a gente tem? Ó? A gente tem o foco social. Ó. Foco social. Ó. O que é que diz respeito ao foco social? Acompanhe aqui comigo. O foco social, pessoal, tem a ver aqui, ó, com os jovens e egressos. Quem é o egresso? É aquele que acabou de sair do sistema penitenciário, aquele cara que estava preso, acabou de sair, ó. Tem a ver com os jovens egressos, com os moradores de rua, tem a ver com os moradores de rua, ó, tem a ver com os moradores de rua, tem a ver aqui, ó, com as famílias expostas à violência, ó, tem a ver com as famílias expostas, ó, famílias expostas à violência. Também tem a ver, ó, com as vítimas da criminalidade, tem a ver com as vítimas da criminalidade. Também tem a ver, ó, com as mulheres em situação de violência, então também tem a ver com as mulheres em situação de violência. Ó. Então, esse que é o foco social. Por quê, pessoal? O que é que diz respeito ao foco social? Lembra quando eu falei, ó, que o Pronas atua nas raízes do problema de forma preventiva e ele vai trazer políticas sociais? Volta aqui para mim, ó.
É nesse sentido, ó. Quando eu falo, como eu falei lá atrás, que a lei do PRONASSE vai trazer políticas sociais, que ela atua na raiz do problema de forma preventiva, é nesse sentido, ó. Quando eu trago aqui um foco social, ó, que abrange o jovem, o egresso, o morador de rua, a família exposta à violência, as vítimas, as mulheres, é nesse sentido que atua o foco social, de uma forma preventiva, atuando na raiz do problema. Então é isso que a gente deve saber sobre o foco social, sobre o foco social. Então, anotou aí sobre o foco social. Agora, lembra ó, que o foco social atua aqui ó, de forma de políticas sociais, de forma de ter ó, políticas sociais. E de forma de ter também ó, que ele atua na raiz do problema, na raiz do problema. Nesse sentido que atua aqui, ó, o foco social. Então agora a gente vai ver o próximo foco. Max, qual que é o próximo foco? Olha aqui comigo, ó. É o foco, ó, territorial, ó. Territorial. Max, que foco é esse? Foco territorial. Ele vai agir, ó, em regiões metropolitanas, ó, regiões metropolitanas e aglomerados urbanos, ó, aglomerados urbanos. Mas é qualquer aglomerado urbano? Qualquer aglomerado urbano, Max? Ó, não é qualquer aglomerado urbano. É aglomerados urbanos ó, que apresentem que apresentem o que, Max? Alto índice, ó, alto índice de que, Max? Ó, de homicídio, ó, de homicídio e crimes violentos, ó, e crimes violentos. Ou seja, o foco territorial, ó, territorial, né, ele atua em regiões metropolitanas e aglomerados urbanos que apresentem alto índice de homicídio e crimes violentos. Então é nesse sentido que a gente aqui, ó, vê o foco territorial. Tem a ver com regiões metropolitanas e aglomerados urbanos que apresentem alto índice de homicídio e crimes violentos. Agora a gente vai ver o nosso último foco. Nosso último foco ó, é o foco repressivo. Repressivo. Max, o que é que diz o foco repressivo? Ele tem a ver com o combate ao crime organizado. Tem a ver com o combate ao crime organizado. Então, falou de foco etário, população juvenil. Falou de foco social, você lembra das políticas sociais. Tem a ver com o jovem, o egresso, o morador de rua. Falou do foco territorial, regiões metropolitanas. Falou do foco repressivo, combate ao crime organizado. Esses são os focos prioritários ó, dos programas, projetos e ações que compõem o PRONASSE. Agora, pessoal, a gente vai ver aqui, ó, olha aqui o que a gente vai ver agora. A gente vai ver, no que diz respeito ao PRONASSE, como que ele será executado. Olha só, o PRONASSE, como que ele será executado? O PRONASSE será executado, Max, como é que o PRONASSE será executado? Como é que o PRONASSE será executado? Olha aqui, ó. O PRONASSE será executado ó, de forma, olha aqui, de forma que ele vai ser executado? De forma integrada, até porque você já sabe que o PRONASSE tem a ver com a cooperação, com a articulação. Então, ó, vai ser de forma integrada. Integrada. Max, integrada por quem? Ó? Vai ser integrada pelos órgãos e entidades federais envolvidas, ó. Órgãos barra entidades federais ó, envolvidas, órgãos e entidades envolvidos. Ou seja, o PRONASSE será executado de forma integrada pelos órgãos e entidades envolvidos. E por quem mais, Max? Ó? E pelos, você já sabe ó, que é pelos estados, DF,
e municípios, que a eles se vinculam voluntariamente. Ó, você já sabe que é todo mundo, ó, é Estado, DF, município, órgãos e entidades a eles vinculados, que a eles se vinculam, voluntariamente, ó, voluntariamente. Max, por que que é voluntariamente? Olha aqui, pessoal, volta aqui para mim. Se o Ceará ele quiser fazer parte do Pronaf, ele não é obrigado a fazer parte aqui dos programas que compõem o Pronaf. Ele não é obrigado. Por quê? O Ceará vai pedir aqui para poder fazer parte. Ele não é obrigado a nada. Assim como nenhum município, assim como também nenhum estado, nenhum DF. Ninguém é obrigado a nada aqui. Ninguém é obrigado a nada. Mas se for compor, deve ser de forma integrada, Mas apenas se quiser, porque de forma voluntária. Se a questão vier dizendo obrigatória, automática, não é nada disso. É de forma voluntária. Ou seja, o Estado ele quer, ele tem a pretensão de participar aqui do Pronaf. Ele que deseja e ele vai cumprir alguns critérios. Critérios esses que estão presentes lá no artigo 6º, caso ele queira cumprir ali os critérios para poder fazer parte do Pronaf. Então, nesse sentido que a gente aborda isso. Ó. Então, os estados, os DF, os municípios vão requerer aqui, ó, voluntariamente. Isso se tratando de que o Pronaf será executado, ou seja, será executado dessa maneira. Agora a gente vai ver aqui, ó, que quais são, como eu falei para vocês, ó, que o estado, o DF e os municípios vão querer aderir aqui, ó, de forma voluntária. Aí, Max, eu sou o estado do Ceará, eu quero aderir de forma voluntária. O que é que eu preciso para aderir de forma voluntária? Primeiro, para aderir ao Pronaf, eu devo cumprir aqui uma série de requisitos, ó, uma série de requisitos. Max, que requisitos são esses? Olha aqui, ó, o primeiro requisito, ó, para aderir ao Pronaf, ó, deve ter aqui, ó, a criação do Gabinete de Gestão Integrada, GGI. Max, o que é o GGI? Pessoal, o objetivo do GGI, ó, é ter aqui, ó, um espaço de interlocução, ó, é ter aqui um espaço de interlocução, ó, entre as instituições, ó, tem um espaço de interlocução entre as instituições e os órgãos, de segurança, segurança pública. Ou seja, o que é o GGI, Gabinete de Gestão Integrada? Ele tem o objetivo de ter aqui um espaço de interlocução entre as instituições e os órgãos de segurança pública. Aqui é no sentido aqui de ter uma interlocução. Nesse sentido que fica criado, ou seja, o Estado ele deve criar o GGI, caso ele queira participar do Pronaf. Max, ele é obrigado a participar do Pronaf? Não. Mas, se ele for participar, ele deve cumprir uma série de requisitos. Dentre esses requisitos, está aí, ó, a criação do GGI. Ou seja, se o Estado do Ceará quer participar do Pronaf, primeira coisa que ele deve fazer, deve criar um gabinete de gestão integrada. Então, nesse sentido, a gente vê aí o primeiro critério para poder o Estado do Ceará, por exemplo, fazer parte do Pronaf. Deve criar o GGI. Quais outros critérios, Max, que tem que fazer para fazer parte do Pronaf? Olha aqui, ó. Garantia, ó, tem que ter a garantia da participação, ó, da sociedade civil, ou seja, a sociedade civil também vai participar, ó, dos conselhos tutelares nos fóruns de segurança pública, ou seja, ó, os conselhos tutelares, né, ó, e a sociedade civil vão participar aqui, ó, dos fóruns de segurança pública, ó, que acompanharão e fiscalização dos projetos do Pronaf, ou seja, tanto a sociedade aqui, ó, como os conselhos tutelares vão fiscalizar os projetos do Pronaf, ou seja, tem que ter isso aqui, tem que ter essa garantia para poder que o Estado, vamos supor, o Estado, fazer parte do Pronaf. Então, próximo requisito, ó, participação na gestão e compromisso com as diretrizes do Pronaf. Ó, você viu na aula passada as diretrizes do Pronaf. O que são diretrizes? Ó, são instruções, são recomendações, é um norte, o que deve ser feito. Ó. Diretriz, ó, é o que deve ser feito. E você viu na aula passada uma série de diretrizes. Ó. Dentre elas tinha lá o combate ao desarmamento,
o combate ao desarmamento. Então, deve seguir, ó, tem que ter a participação na gestão, tem que ter o compromisso, ó, tem que estar garantido aí que vai seguir as diretrizes do PRONASSE. Exemplo de uma diretriz do PRONASSE, ó, participação da sociedade civil, por exemplo. Então, deve seguir aquele monte de diretrizes que está previsto na nossa legislação. Então, quais outros critérios que o Estado deve aqui ter para poder incidir a lei do PRONASSE? Ó? Compartilhamento das ações e das políticas de segurança sociais e urbanização, ou seja, ó, deve ter ó, compartilhamento. Ó. A gente fala de compartilhamento, a gente fala de interlocução, a gente fala de integração, de cooperação, ou seja, tudo que falar aqui ó, de compartilhamento, integração, tudo tem a ver com a lei do PRONASSE. Por quê? Porque a lei do PRONASSE ela se baseia na articulação entre estados, DF, municípios, isso tudo a gente vê aqui no PRONASSE. Por isso que deve haver o compartilhamento. Então, é um critério que deve sim ser seguido, né? Qual o próximo critério, Marcos? Olha aqui, ó. Comprometimento de efetivo policial nas ações, ó, comprometimento de efetivo policial nas ações para a pacificação territorial no caso dos estados e do Distrito Federal. Ou seja, ó, deve ter aqui, ó, o comprometimento. Ó, o Estado deve garantir isso. O Estado deve garantir isso. Qual o outro critério? Disponibilização de mecanismos de comunicação e informações para mobilização social e divulgações das ações e projetos do PRONASSE. Ou seja, tem que ter aqui ó, a disponibilização de mecanismos de comunicação e informação. Ou seja, a gente sempre vai ver isso, ó, comunicação e informação. Tem tudo a ver aqui ó, com a questão de cooperar, de integrar. Então, ó, para mobilização social e divulgação das ações e dos projetos do PRONASSE. Então, deve ser feito isso sim, deve ser feito para poder o Estado, o DF, ou então o município aí, se vincular ao PRONASSE de forma voluntária. Qual o próximo requisito? Ó? A apresentação de plano diretor do sistema penitenciário, no caso dos estados e do Distrito Federal, ou seja, deve ter sim a apresentação de plano diretor do sistema penitenciário. É um critério que deve sim ser seguido. Qual o próximo critério, Marcos? Olha aqui, ó. Compromisso de implementar programas, ou seja, deve implementar programas continuados de formação em direitos humanos, ó, para policiais civis, policiais militares, bombeiros militares e servidores do sistema penitenciário, ou seja, deve haver esse compromisso de implementar programas continuados de formação. Também aqui é um requisito que deve ser seguido. Qual o próximo, Marcos? Olha aqui, ó. Compromisso de criação de centros de referência e apoio psicológico e jurídico social às vítimas da criminalidade, ou seja, às vítimas vai haver esse compromisso de criação de centros de referência, ó, de apoio psicológico, jurídico e social às vítimas. Então, também deve seguir isso aqui para poder fazer parte do PRONASSE. O que é que também deve ter? Ó? Também deve ter. Não, isso aqui pronto. Isso aqui fecha que para aderir ao PRONASSE deve seguir isso aqui tudinho. Ó. Então, a gente já fecha que deve seguir todos esses incisos aí que a gente abordou, deve ser seguido para poder se vincular ao PRONASSE voluntariamente. Então, o que a gente vai ver agora? Ó? A gente vai ver a gestão do PRONASSE. Como é ó, que a gestão do PRONASSE será exercida? Ó, pessoal, a gestão do PRONASSE será exercida ó, por meio, ó, olha aqui, ó, de ministérios. Ó, ministérios, ó, ministérios, ou seja, a gestão do PRONASSE será exercida por meio de ministérios. Ó, e também será exercida ó, por órgãos e entidades ó, envolvidas. Será exercido também por órgãos e entidades envolvidas. E também por quem, Max? E também por quem? Como você já sabe, ó, estados, DF e municípios. Max, e vai ser sobre a coordenação de quem, Max? Vai ser sobre ó, a coordenação. A lei diz que a coordenação do Ministério da Justiça, a coordenação ó, do Ministério da Justiça, ou seja, a gestão do PRONASSE, no que se refere à gestão do PRONASSE, será exercida por quem, Marcos? Pelos ministérios, pelos órgãos e entidades envolvidas, pelo Estado, DF e municípios, e sobre a coordenação ó, do Ministério da Justiça. Isso que você precisa saber quando a gente fala da gestão do PRONASSE, Max, e agora
a gente vai falar sobre os projetos. Ó. Quando a gente fala sobre os projetos, a gente sabe que os projetos ele atua na raiz do problema. E ele também, o projeto ele tem aqui ó, o objetivo de misturar ó, políticas sociais, ó, políticas sociais. O que é que os projetos vão fazer? Ele vai pegar aqui, ó, políticas sociais e vai relacionar ó, com os órgãos de segurança pública. Ó. Segurança pública. Então, o que é que você precisa saber sobre os projetos? Ó? Sem prejuízo, olha aqui, ó, sem prejuízo de outros programas, projetos e ações integrantes do PRONASSE, ficam instituídos os seguintes projetos. Ou seja, os projetos que eu vou abordar com vocês são projetos ó, que vão ligar políticas sociais à segurança pública. Max, e que projetos são esses? Que projetos são esses que vão ligar aqui políticas sociais à segurança pública? Olha aqui, ó, a gente tem 4 projetos que a lei traz. Pode, como aqui diz, ó, sem prejuízo de outros programas, ou seja, pode ter ó, outros projetos, mas os que a lei traz são 4. Max, e que projetos são esses? A gente tem o primeiro, ó, reservista cidadão, ó, cidadão. Projeto Reservista Cidadão. Max, qual é o outro projeto que a lei traz? Ó? A gente tem aqui ó, o Protejo. Ó, o Protejo. Max, o que é o Protejo? Ó, é o projeto que se refere à proteção. Ó, proteção de, olha só, de jovens. Proteção de jovens em território. Em território vulnerável, ó, vulnerável. Esse que é o Protejo, Também é um programa que a gente encontra aqui na nossa legislação. Qual o outro projeto que também tem na nossa lei, Max? Aqui, ó, mulheres da paz. Também é um programa que a gente encontra aqui na nossa legislação. Ó. E a gente também vai ter ó, o projeto que destina-se a valorizar os integrantes da segurança pública. Qual que é esse projeto, Max? É o Bolsa Formação. Olha aqui, pessoal, olha aqui para mim. Ó. Quando eu falo dos projetos, aqui os projetos tendem a valorizar tanto o profissional de segurança pública, como também aquele jovem, aquele adolescente, ali, o egresso. Por quê? Porque quando a gente fala aqui do Bolsa Formação, ele vai valorizar o profissional de segurança pública, por exemplo, vai trazer ali ó, vários cursos para o profissional trazer, e ele vai receber por isso, e ele vai contribuir efetivamente com a sociedade. Ou seja, a gente tem projetos aqui que se referem tanto ao policial, como também ao jovem, quando a gente fala aqui ó, do Protejo, por exemplo, e também da mulher, quando a gente fala aqui ó, do Mulheres da Paz. A gente também tem aqui o projeto que se refere àquele que acabou de sair do serviço militar obrigatório, ou seja, o reservista cidadão. Então esses projetos são no sentido aqui de trazer uma melhoria para a segurança pública. Por quê? A partir do momento que eu pego a sociedade e tento aqui ó, vincular ela, ou seja, ter uma relação entre sociedade e órgãos de segurança pública, só quem ganha é a sociedade e a segurança pública, ou seja, é benefício para os dois. É nesse sentido que a gente traz esses nossos projetos. São projetos instituídos aqui pelo PRONASSE. A gente tem o Reservista Cidadão, o Protejo, ó, proteção de jovens em território vulnerável, tem o Mulheres da Paz e tem o Bolsa Formação. Agora, o que é que você precisa saber? Você precisa saber ó, que esses 3 primeiros aqui, ó, o Reservista Cidadão, o Protejo e o Mulheres da Paz, eles têm uma peculiaridade. Que peculiaridade é essa, Max? Ó, eles são feitos por meio de seleção pública. Ó. Seleção pública. E o que mais, Max? Ó, vai ser pautada por critérios a serem estabelecidos conjuntamente ó, pelos entes federativos conveniados, considerando ó, obrigatoriamente, ó, vai considerar aqui ó, obrigatoriamente, vai considerar aqui obrigatoriamente os aspectos, ó, obrigatoriamente, alguns aspectos. Ó. Que aspectos são esses, Max? Os aspectos, ó, considerando aqui obrigatoriamente os aspectos socioeconômicos dos pleiteantes. Ou seja,
vai ser que por meio da seleção pública e vai considerar que obrigatoriamente os aspectos socioeconômicos dos pleiteantes. Isso no que se refere à reservista cidadão, protejo e mulheres da paz. Então, isso que você precisa saber no que se refere aos projetos. Agora a gente vai falar sobre o projeto Reservista Cidadão. Você vai saber tudo aqui sobre o Reservista Cidadão. Max, o que é esse Reservista Cidadão? Primeiro, você precisa saber que ele se destina à capacitação, ele se destina à capacitação dos jovens, jovens recém licenciados, licenciados de que, Max? Do serviço, serviço militar obrigatório, do serviço militar obrigatório. Ou seja, é aquele jovem que acabou de sair do serviço militar obrigatório. Ele não está mais pertencendo lá ao serviço militar obrigatório. O que é que ele vai fazer? Esse jovem que estava lá no serviço militar obrigatório, ele vai poder contribuir, ou seja, com a experiência dele que ele teve no Exército, ele vai poder contribuir efetivamente aqui nesse projeto. Para quê, Max? Para que ele vai contribuir aqui no projeto? Para trazer com a melhoria tanto para a segurança pública, tanto para a sociedade. Ou seja, porque o Estado quer prevenir que esse jovem que acabou de sair do serviço militar obrigatório, tem qualquer tipo de vinculação com o crime organizado. Ele não pode ter essa vinculação com o crime organizado. Por quê? Porque ele vai usar aquela experiência que ele teve no Exército e vai contribuir com o crime. Então, nesse sentido de combater isso, desse jovem ter qualquer tipo de contato com o crime organizado, vai ter sim esse projeto Reservista Cidadão, que como a gente já viu aqui, traz a capacitação de jovens recém-licenciados no serviço militar obrigatório, um serviço militar obrigatório. E o que é que a gente também tem, que esse jovem que acabou de sair do serviço militar obrigatório, ele vai atuar como, o que é que ele vai fazer, Max? Como agente, vai atuar como um agente comunitário, vai atuar como agente comunitário nas áreas do Pronace, nas áreas abrangidas pelo Pronace, nas áreas do Pronace, ou seja, nas áreas abrangidas pelo Pronace. E Max, qual o tempo que dura esse projeto, esse trabalho? O trabalho aqui, que ele vai atuar como agente comunitário, trabalho tem duração, dura quanto, Max? Dura 12 meses, dura 12 meses. Esse é o prazo que dura esse trabalho. Max, e qual que é o foco? O foco desse projeto, qual que é o foco? Me diz aí, Max, qual que é o foco? O foco, pessoal, é a articulação, com jovens barra adolescentes, ou seja, jovens e adolescentes, para o que, Max? Para quê? Para sua inclusão e participação, participação em ações, isso aqui no que se refere ao reservista cidadão, vai anotando, e participação em ações de promoção, da cidadania, de promoção da cidadania, ou seja, tudo isso é o foco do reservista cidadão. E antes de mais nada, você precisa saber que esse jovem, ele vai ser remunerado. Sim, o que a gente tem? A gente tem um jovem que acabou de sair do serviço militar obrigatório, e ele vai atuar como um agente comunitário, vai durar 12 meses, ele vai receber uma quantia para isso. Max, quanto é que ele vai receber por mês? Quanto é que ele vai... Uma quantia mensal, vai ser a quantia de 100 reais mensais. 100 reais mensais que ele vai receber por mês para atuar como que, Max? Como agente comunitário,
nas áreas do Pronaf e vai durar 12 meses. Isso que você precisa saber sobre o reservista cidadão. Max, vamos ver agora o próximo projeto. Max, me diz aí, qual que é o próximo projeto? Ó, é o projeto, ó, Proteção de Jovens e Território Vulnerável. Tem a ver aqui com o Protejo, o Protejo. Max, e o que é que eu preciso saber sobre o Protejo? Olha aqui, ó. O Protejo tem a ver com a formação e inclusão, social de jovens barra adolescentes. Ou seja, vai ter a formação e inclusão social de jovens e adolescentes expostos, ó, à violência, ó, expostos à violência, expostos à violência. Olha aqui, ó, também vai se referir aqui, ó, expostos à violência, ó, moradores de rua, moradores de rua ou em situação de moradores de rua, ou seja, as pessoas que estão em situação de moradores de rua. E vai ser aqui, ó, em áreas abrangidas pelo Pronaf, ó, nas áreas do Pronaf. Vai ser nas áreas abrangidas pelo Pronaf. E Max, quanto tempo que vai durar esse projeto? Vai ter a duração, pessoal, de 1 ano. 1 ano. Mas esse 1 ano, ó, pode ser prorrogado por igual período, ou seja, dura 1 ano, mas pode ser prorrogado por igual período. E Max, me diz aí qual que é o foco desse projeto. Qual que é o foco? Aqui, pessoal, o foco vai ser a formação, ó, formação cidadã, ó, formação cidadã dos jovens, ó, dos jovens barra adolescentes, ó, dos jovens e adolescentes, a partir de que, Max? Ó, vai ser a formação cidadã dos jovens e adolescentes. Isso eu já sei, Max. Mas vai ser como isso aqui, ó? Vai ser como? Vai ser, pessoal, a partir, ó, de práticas esportivas, ó, práticas esportivas, ou seja, vai ensinar ali um esporte ao jovem, ao adolescente, vai ter ali algum tipo ali de esporte, de interação entre os adolescentes, ó. Práticas esportivas, ó, a gente também vai ter aqui, ó, atividades relacionadas aqui à cultura, atividades relacionadas à cultura, à educação, ó, atividades, ó, atividades educacionais, atividade educacional. Isso aqui tudinho, pessoal, ó, é visando uma coisa só, é a sua inclusão em uma vida saudável. Isso aqui tudinho, ó, é visando, ó, sua inclusão em uma vida saudável. Ou seja, isso aqui tudinho que a gente está vendo, ó, em vista aqui, ó, a inclusão aqui do jovem, do adolescente, ó, uma inclusão em uma vida saudável. Ou seja, pessoal, o que é que a gente tem? A gente tem efetivamente aqui, ó, volta aqui para mim. Efetivamente, quando a gente fala de políticas sociais, é quando a gente fala aqui do Protejo, ou seja, são políticas sociais. É você fornecer ali um esporte ao jovem, ao adolescente. Tudo aqui visando o quê? A gente está visando esses projetos duas coisas. Tanto a melhoria da segurança pública, como também, ó, o combate à criminalidade. E a gente também está visando também a melhoria da sociedade. Então, esses projetos é para isso. Ó. É tanto para combater o crime organizado, tanto aqui trazer políticas sociais para melhorar a sociedade, trazer aqui um esporte ao adolescente, por exemplo. Isso aqui tudinho é com o fim de melhorar a sociedade efetivamente. É para isso que o Pronaf traz. E isso tudo é com aquela relação de aproximar a comunidade com a segurança pública. Então, esse projeto aqui, o Protejo, é o reflexo aqui das políticas sociais. É o reflexo das políticas sociais, que atua aqui naqueles grupos mais vulneráveis. Então, isso que você precisa saber sobre o Protejo. E a gente também vai ter, pessoal, agora, outro projeto. Que projeto é? É o Mulheres da Paz.
Mulheres da Paz. E o que é que você precisa saber sobre o Mulheres da Paz? Ó? O Mulheres da Paz, ó, vai trazer a capacitação, vai trazer a capacitação de mulheres, capacitação de mulheres, capacitação de mulheres para atuar aqui, ó, para atuar de mulheres para atuar nas áreas do Pronace, ou seja, vai ter a capacitação de mulheres socialmente atuantes, ó, socialmente atuantes, para atuar onde, Max? Para atuar, ó, para atuar nas áreas abrangidas, ó, abrangidas pelo Pronace, ó, pelo Pronace. Ou seja, vai capacitar aqui as mulheres que são socialmente atuantes para elas atuarem nas áreas abrangidas pelo Pronace. E Max, me fala aí qual que é o foco, desse projeto? Qual que é o foco? Ó? O foco, pessoal, a gente vai ter, ó, a mobilização social, a gente vai ter a mobilização social. E a gente também vai ter aqui, ó, a articulação com o jovem e o adolescente, ou seja, a mulher que vai capacitar aqui a mulher que atua aqui nas áreas abrangidas pelo Pronace, com o foco, ó, de trazer aqui uma articulação com o jovem barra adolescente, com o jovem e o adolescente, com o jovem e o adolescente. Max, e essa implementação desse projeto, essa implementação vai ser como, Max? Agora eu vou explicar para vocês como que vai ser essa implementação. Essa implementação, ó, implementação do projeto. Olha só. A implementação do projeto, ó. Implementação. Max, como é que vai se implementar esse projeto? Vou até botar aqui de uma cor diferente. Essa implementação vai ser aqui, ó, através aqui, ó, da identificação, ó, vai ser através da identificação das participantes, identificação das participantes. Vai ser também aqui, ó, uma formação sociojurídica, ó, essa formação sociojurídica vai ser através de cursos, viu? Formação, ó, sociojurídica. Essa formação sociojurídica, ó, é mediante cursos, ó. Sociojurídica é mediante cursos. A gente também vai ter aqui, ó, o desenvolvimento, ó, desenvolvimento de quê, Max? De atividades de emancipação da mulher, ó. Desenvolvimento de atividades de emancipação da mulher. Emancipação da mulher. Atividades de emancipação da mulher. E a gente também vai ter aqui mais uma condição aqui da implementação. Vou botar bem aqui no cantinho, ó. Vai ser o quê? Vai ser a colaboração com as ações desenvolvidas pelo Protejo, ou seja, aquele projeto que a gente viu anteriormente. Ou seja, vai ser aqui a colaboração. Olha só, para a implementação do Mulheres da Paz, vai ter que ter aqui a colaboração com as ações desenvolvidas pelo Protejo, ó, com o Protejo, ou seja, vai ter que ter a colaboração com aquele projeto que a gente viu anteriormente, o Protejo. Então, isso que você precisa saber sobre o projeto Mulheres da Paz. E Max, como você falou lá que no Reservista Cidadão era R$100 mensais, qual é a quantia aqui que vai ser destinada aqui a Mulheres da Paz? Ó? Anota aí, ó. É, ó, R$190 mensais. R$190 mensais, ó. R$190 mensais, que são destinados às mulheres aqui que compõem o projeto Mulheres da Paz. Então, isso que você precisa saber sobre esse projeto, Mulheres da Paz. Agora a gente vai aqui caminhando para o nosso último projeto, que
é o mais importante. Por que que ele é o mais importante? Ó? Pessoal, esse projeto é o que vai ser destinado a você aí, ó, futuro policial militar. É o projeto que vai ser destinado a você, futuro policial militar. Caso aí, comprei a série de requisitos aí para pertencer ao PRONAS. Então, o Bolsa Formação, ele é destinado aos agentes de segurança pública. Por quê? Olha aqui, ó, o que o Bolsa Formação traz. Ele é o mais importante aqui da nossa lista aqui de projetos. Importante, eu digo, no sentido de ser importante para a sua prova. Por quê? Porque tem pertinência temática com o seu cargo. Por quê? Porque o Bolsa Formação, ele vai trazer aqui, ó, a qualificação, ó, qualificação, vai trazer a qualificação profissional, ó, profissional, qualificação profissional, ou seja, daquele policial que faz parte do projeto, por exemplo. Qualificação profissional. Max, e essa qualificação profissional é através de quê? Pessoal, pode ser um curso, qualquer coisa assim que possa contribuir com a sociedade e com o agente de segurança pública. Por exemplo, ele pode fazer um curso aí de segurança pública, um curso aí de direitos humanos, de criminologia, qualquer curso que seja voltado aí para o benefício tanto da sociedade como da segurança pública. E essa qualificação profissional, né, que é feita através de cursos, é destinada a quem, Max? Tanto a PM, ou seja, você aí, futuro policial militar, como a PC, como os bombeiros, bombeiros militares, como os agentes penitenciários, que são hoje policiais penais, mas a lei traz agentes penitenciários, como também agentes carcerários, agentes carcerários, como também peritos, isso que a lei traz, peritos, e esses agentes aqui, eles vão poder usufruir da Bolsa Formação, que é o que, Max? É uma qualificação profissional. Tem a ver aqui, ó, com a valorização, tem a ver com a valorização do profissional de segurança pública, valorização do profissional, tem a ver com a valorização do profissional. E o que mais, Max, que eu preciso saber aqui sobre o Bolsa Formação? Aqui, pessoal, é um fim de trazer o benefício para a sociedade, ó, para a sociedade. Benefício para a sociedade. Por quê? Porque, pessoal, olha aqui, volta aqui para mim, ó. A partir do momento que o policial está fazendo um curso, está se aperfeiçoando ali para melhorar a sua qualificação, ele vai trazer um benefício muito bom para a sociedade. Então eu estou tanto valorizando aqui o profissional, como também eu estou trazendo um benefício para a sociedade. Então volta aqui para a lousa agora. Ó. Benefício para a sociedade. E o que mais, Max, que eu preciso saber sobre o Bolsa Formação? Sobre o Bolsa Formação. Ó. Você anotou aqui qual a finalidade do Bolsa Formação. Agora você dá um print aí, ó. Dá um print aqui, ou então eu escrevo aqui do lado. Não. Vou escrever aqui do lado. Pessoal, o ente, ó. Agora eu vou falar aqui sobre... Não, deixa eu botar aqui. Ó, pessoal, o ente, ou seja, vamos supor, o estado do Ceará, vamos supor que ele queira implementar o Bolsa Formação. O que é que ele deve fazer para implementar o Bolsa Formação? Ou seja, o estado do Ceará, vamos supor que ele quer implementar o Bolsa Formação. O que é que ele precisa fazer? Lembrando que o estado do Ceará, por exemplo, ele quis se voluntariar aqui para fazer parte do PRONAS. Ele se voluntariou, ele não foi obrigado. Ele cumpriu aquela série de critérios. Por exemplo, a criação do GGI, cumpriu aqueles critérios. Agora ele tem que cumprir outros critérios para poder aqui fazer, usufruir aqui do Bolsa Formação, ou seja, destinar aqui o Bolsa Formação aos profissionais de segurança. Então, vamos supor que o estado do Ceará, o que é que ele tem que fazer? Tem que fazer para poder dar aqui a Bolsa Formação aos profissionais de segurança. Primeiro, tem que fazer aqui um amplo acesso. Ou seja, o ente deve fazer isso. O que é um amplo acesso, Max? É destinar aqui, ó, a Bolsa Formação a todos os policiais, todos os agentes de segurança aqui, que eu mencionei para vocês, ó, PM, PC, BM, policiais penais, os agentes penitenciários, os peritos. Ou seja, deve destinar a todos, sem exceção. Sem exceção. Todos devem ter acesso. Ó. E o que é que o ente também deve ter aqui para poder implementar o Bolsa Formação? Ele deve ter aqui um programa de polícia, programa de polícia comunitária, ou seja, aquela polícia
que une aí, ó, polícia comunitária, aquela polícia que está aí próxima à sociedade, aquela polícia comunitária, aquela polícia ali que tem a ver com a sociedade, misturando ali sociedade e segurança pública, ó, programa de polícia comunitária. E o que é que também precisa saber, ó, que deve aqui fornecer uma remuneração, ó, não inferior, não inferior a R$ 1.300. Ou seja, vamos supor que o policial militar vai fazer esse projeto. Ele vai receber aí, ó, uma remuneração não inferior a R$ 1.300 mensais. A R$ 1.300 mensais. E o que é que também a gente tem que o ente deve fazer para poder fazer aqui o Bolsa Formação? Olha aqui, ó. Deve ter aqui, ó, instrumentos, ó, os instrumentos, ó, instrumentos, os instrumentos de cooperação, ó, os instrumentos de cooperação não podem ser aqui, ó, não terão duração, ó, não terão duração superior, ó, superior a 5 anos, ou seja, isso também deve ser seguido aqui para o ente implementar o Bolsa Formação. Ó. Não deve ter aqui ó, instrumentos de cooperação, não terão duração superior a 5 anos. A 5 anos. Max, mas agora aqui, o que é que o policial precisa fazer para poder ter acesso ao Bolsa Formação? Ó. Isso que eu vou abordar agora com vocês. Ó. Então dá um print aí, copia, dá um print, né? Que agora eu vou falar aqui ó, sobre o que é que o policial precisa fazer para ele ter acesso aqui ó, ao Bolsa Formação. Projeto esse aí muito importante para a sua prova. Por que, Max? Por que ele é importante? Porque ele tem pertinência temática com o teu cargo. É o projeto que vai se destinar ao policial militar. É o projeto que se destina ao policial militar. Tanto policial militar como policial civil, como bombeiro militar, como agente penitenciário, perito, agente carcerário. Então, é o projeto que se destina ao profissional de segurança pública. Então, Max, o que é aqui, ó? Olha aqui, ó. Olha aqui. O que é que o policial vai precisar fazer, ó? O policial recebe o Bolsa Formação, recebe. Desde que o que é que o policial vai precisar fazer, Max? Olha aqui, ó. Primeiro, ele vai ter que frequentar o curso, ó. Olha aqui, ó. Frequente. Ó, peraí. Frequente. Vixe. Lasquei, foi tudo aqui. Desde que ele frequente. A cada 12 meses, ó. A cada 12 meses. Ao menos um dos cursos oferecidos. Ou seja, primeira coisa que o policial deve fazer para poder receber o Bolsa Formação, aqueles R$ 1.300, ou seja, não inferior a R$ 1.300. Ele deve frequente a cada 12 meses, ao menos um dos cursos oferecidos. E outra coisa também, Max, que ele precisa cumprir para receber o Bolsa Formação. Ó. Não cometido, ou ó, não condenado, não cometido, ou barra, não condenado, ou não condenado, a infração administrativa grave, ó, a infração administrativa grave, ou seja, aquele PAD lá que ele está respondendo, aquela infração administrativa grave, ele não pode ter cometido e não ter sido condenado pela essa infração. E o que mais, Max? O que mais que precisa? Ó? Ele não deve ter que condenação penal nos últimos 5 anos, ó. Não condenação penal nos últimos, ó, 5 anos.
não condenação penal nos últimos 5 anos. E a remuneração dele, ou seja, o que ele vai receber ao total, sua remuneração, ó, não será superior, não será maior do que o estabelecido em regulamento, ó, em regulamento. Ou seja, isso que você precisa saber sobre o Bolsa Formação. Tendo visto isso aqui, tendo visto isso tudo, agora a gente vai efetivamente para as questões. Bora derrubar aí um monte de questões sobre o assunto que a gente viu aqui nessas aulas. Bora agora para a primeira questão. Olha aqui, ó. São focos prioritários dos programas, projetos e ações que compõem o PRONASSE. Aí o que, é que você vai fazer? Ó? Quando você falar focos prioritários, aí você lembra do RET, né? Que é aquele concurseiro que é só. O RET, ó, ele é só. O RET é só. Por quê? Porque ele é solitário. Ele tem uma vida solitária de concurseiro, ele não tem amiga, ele só fica estudando. E ele é só. Então, quando a gente fala aqui de focos prioritários, a gente tem aqui, ó, o repressivo, a gente tem um territorial, a gente tem um etário e a gente tem um social. Vamos ver se isso está aqui nas assertivas. Ó. Foco etário? Tem. Foco social? Tem. Foco territorial? Tem. Foco preventivo? A gente viu aqui algum pré? Não, a gente não viu nenhum pré. O que foi que a gente viu? A gente viu o foco repressivo. Então não é preventivo, é repressivo. Tendo em vista isso, ó, o nosso gabarito da primeira questão só pode ser a letra D. Só pode ser a letra D. Próxima questão. Assinale a alternativa correta sobre a lei que institui o PRONASSE. Teve um erro aqui de digitação. Na verdade, ó, ele quer a incorreta. Ó. Ele quer a incorreta. Ó. Assinale a incorreta. Risca aqui esse correto. Por quê? Porque houve um erro aqui de digitação. Na verdade, ele quer a incorreta. Ele quer a incorreta. A. Foco etário. Foco etário. Quando a gente fala do foco etário, pessoal, o que é que você precisa saber sobre o foco etário, né? Ele tem a ver com a faixa etária do jovem. Tem a ver com a faixa etária do jovem. Então, quando a gente fala aqui do etário, aí ele fala aqui, ó, jovens e adolescentes egressos do sistema prisional. Ó, pessoal, por que esse aqui de cara já é o nosso gabarito? Por quê? Porque quando ele fala aqui de foco etário, aí ele fala aqui, ó, jovens e adolescentes do sistema prisional ou em situação de moradores de rua, famílias expostas à violência urbana, vítimas da criminalidade e mulheres em situação de violência. Por que que tá errado? Porque quando a gente fala do foco etário, tem a ver aqui, ó, com a idade do jovem, tem a ver aqui com a idade. Esse aqui que ele falou, ó, não é o projeto que se refere ao etário. Como uma questão que é o incorreto, como ele quer o incorreto, então de cara, o nosso gabarito, ó, já é a A. Por quê? Porque ele quer o incorreto. Então, todos os outros encontram-se corretos. É isso que a gente vai ver agora. Foco social, destina-se a jovens e adolescentes egressos do sistema prisional ou em situação de moradores de rua, famílias expostas à violência urbana, vítimas da criminalidade e mulheres em situação de violência. Isso sim é o que se refere ao foco social. E o foco territorial, ó, regiões metropolitanas e aglomerados urbanos que apresentem altos índices de homicídio e de criminalidade violenta. Esse aqui é o que se refere ao foco territorial, tá corretíssimo. E o D, foco repressivo, combate ao crime organizado, também está correto, ou seja, ele quer a incorreta, e a incorreta é a porque o etário não se refere a jovens e adolescentes. Esse aí é o outro foco, é o social. Gabarito da 2, letra A. Próxima questão. A respeito do PRONASSE, assinale a alternativa que corresponde ao foco repressivo. Pessoal, o que a gente tem sobre o foco repressivo? A gente fala do combate ao crime organizado, ou seja, quando a gente fala aqui do repressivo é o combate ao crime organizado. Qual é o único gabarito que pode ser aqui? O único gabarito que pode ser é a assertiva D, ó, assertiva D. Combate ao crime organizado. Só pode ser a D. Combate ao crime organizado. Quando fala aqui da população juvenil, ó, população juvenil é o etário, Quando fala aqui, ó, da região metropolitana, ó, é o territorial. Então, e quando fala que é dos jovens e adolescentes, ó, é o social. Então, tendo em vista isso, gabarito da 3, letra D. Próxima questão. Assinale a alternativa correta, ou seja, ele quer a correta,
sobre a lei que institui o PRONASSE. Bora ler aqui, ó. O PRONASSE será executado de forma integrada pelos órgãos e entidades federais envolvidos e pelos estados, Distrito Federal e municípios que a ele se vinculem automaticamente. Não, por que não automaticamente? Porque, por exemplo, aqui o Estado, ó, vamos supor, o Estado, que quer participar aqui do PRONASSE, ele vai se vincular aqui ao PRONASSE, ó, ao PRONASSE. De que forma, Max? De que forma? De forma voluntária, de forma voluntária. Então é isso que deixa essa assertiva errada. Por quê? Não é de forma automática, é de forma voluntária. E a B, ó, o PRONASSE será executado de forma integrada pelos órgãos e entidades federais envolvidos e pelos estados, Distrito Federal e municípios que ele se vincule obrigatoriamente? Não, não é obrigatoriamente nem automaticamente. E a C, ó, bora ver a C. O PRONASSE não será executado de forma integrada? Isso aqui é um absurdo. Por quê? Quando a gente fala de PRONASSE, a gente fala de executar de forma integrada, a gente fala de cooperação, a gente fala de articulação, a gente fala aqui de interlocução. Tudo tem a ver com o PRONASSE. Então a C tá erradíssima, tá erradíssima. E a D, ó, o PRONASSE será executado de forma integrada pelos órgãos e entidades federais envolvidos e pelo Estado, Distrito Federal e municípios. Ou seja, isso aqui de cara já é o nosso gabarito. Por quê? Ó? O PRONASSE realmente será executado de forma integrada, ó, tá muito bonito, pelos órgãos e entidades federais envolvidos e pelos estados, Distrito Federal e municípios, que eles se vinculem voluntariamente, ou seja, eles querem fazer parte, ó, mediante instrumentos de cooperação federativa. Tá corretíssima nosso gabarito, letra D, letra D. Quinta questão. O PRONASSE será executado de forma A, não integrada, errada. B, integrado, que ó, de cara já é o nosso gabarito. Porque quando a gente fala de PRONASSE, a gente fala de integração, de cooperação, de interligação. E a C, ó, integrada pelos órgãos e entidades federais envolvidos e pelos estados, Distrito Federal e municípios, que ele se vincula automaticamente, ó, tá com X, ó. Falou de automaticamente, tá errado. E a D, ó, integrada pelos órgãos e entidades federais envolvidos e pelos estados, DF e municípios, que ele se vincule obrigatoriamente. Também está errado. Também está errado. Próxima questão. Para aderir, então o gabarito assim que é a letra B, né? Agora a 6. Para aderir ao PRONASSE, o ente federativo deverá aceitar as seguintes condições, sem prejuízo do disposto na legislação aplicável e do pactuado no respectivo instrumento de cooperação, exceto, ou seja, aqui ele vai trazer uma série de critérios que o ente deve seguir, Mas tem um aqui que não está previsto lá na nossa legislação. Que alternativa é? Olha aqui, ó. Criação do gabinete de gestão integrado. Tá correto, ó. Tem que ter sim a criação do GGI para ter a interlocução. Tem que ter a criação do GGI. E a B, bora ver se a B tá lá, ó. Garantia da participação da sociedade civil e dos conselhos tutelares, né, nos fóruns de segurança pública que acompanharão em fiscalização os projetos do PRONASSE. Também está previsto, deve ser seguido isso aqui também. Ó. E a C, capacitação na gestão e compromisso com as diretrizes do PRONASSE. Também ó, deve seguir sim as diretrizes. Exemplo aí, uma diretriz de combate ao desarmamento. Deve seguir sim a participação na gestão e compromisso com as diretrizes do PRONASSE. Então o gabarito só pode ser a letra D. Ó. Não compartilhamento das ações e políticas de segurança está errado, ó, porque deve sim ter um compartilhamento, interligação, cooperação, integração, articulação. Todas essas são palavras-chave para você matar a questão aqui a respeito do PRONASSE. Ó. Não compartilhamento está muito errado. Então o gabarito só pode ser a letra D. Letra D. Próxima questão. Para aderir ao PRONASSE, ó, o ente federativo deverá aceitar as seguintes condições, sem prejuízo do disposto na legislação aplicável e do pactuado no respectivo instrumento de cooperação. Qual é? Ó? A. Comprometimento de efetivo policial nas ações para a pacificação territorial, no caso dos estados, mas não do Distrito Federal. Errado, inclui-se também o Distrito Federal. E a B, ó, divulgação de mecanismos de comunicação, mas não de informação para mobilização, ó, mas não de informação, errado, também inclui a informação, erradíssima. E a C, ó, apresentação de plano diretor,
do sistema penitenciário, no caso dos estados, e não do Distrito Federal. Por que está errado? Porque também inclui no caso do Distrito Federal. E AD, ó, compromisso de implementar programas continuados de formação de direitos humanos para os policiais civis, policiais militares, bombeiros militares e servidores do sistema prisional, do sistema penitenciário. Tá correto, então de cara já é o nosso gabarito, letra D. Gabarito, letra D. Próxima questão. Sem prejuízo de outros programas, projetos e ações integrantes do PRONASSE, ficam constituídos os seguintes projetos, exceto um, ou seja, tem um projeto aqui que não está previsto no PRONASSE. Vamos ver, ó. Proteja, proteção de jovens em território vulnerável, está previsto sim na nossa legislação. Mulheres da Paz, está sim. Bolsa Formação também. Auxílio Reclusão, não tem nada a ver essa questão. Auxílio Reclusão não tem nada a ver com projetos que trazem aqui pelo PRONASSE. Então, gabarito, letra E. Bora para 9. Sobre a lei, sobre a lei que institui o PRONASSE, assinale a alternativa correta. Alternativa A. A escolha dos participantes dos projetos, Mulheres da Paz, Protejo, Reservista Cidadão, dá-se-á por meio de seleção pública, com certeza, pautada por critérios a serem estabelecidos conjuntamente pelos entes federativos conveniados, considerando obrigatoriamente os aspectos socioeconômicos dos pleiteantes. Corretíssimo. Foi isso que a gente viu quando a gente falou da lei. De cara, então, já é o gabarito letra A. Por que não é a B? A escolha dos participantes dos projetos Mulheres da Paz, Protejo, Reservista Cidadão, dá-se-á por meio de seleção pública, pautada por critérios a serem estabelecidos conjuntamente pelos entes federativos conveniados, considerando preferencialmente, não é preferencialmente, é obrigatoriamente. E a C, a escolha dos participantes dos projetos Mulheres da Paz, Protejo, Reservista Cidadão, dá-se-á por meio de seleção pública, pautada por critérios a serem estabelecidos conjuntamente pelos entes federativos conveniados, considerando qualquer aspecto dos pleiteantes. Não é qualquer aspecto, é o aspecto socioeconômico dos pleiteantes. E a D, a escolha dos participantes dos projetos Mulheres da Paz, Proteja e Reservista Cidadão, dá-se-á por meio da seleção pública, pautada por critérios a serem estabelecidos conjuntamente pelos entes federativos conveniados. Não sendo preciso considerar os aspectos socioeconômicos, está errada. Tem que considerar, sim, os aspectos socioeconômicos. Então, gabarito, letra A. Próxima questão. Na alternativa correta sobre o projeto Reservista Cidadão. Reservista Cidadão. A. O projeto Reservista Cidadão é destinado à capacitação de jovens que ainda atuam no serviço militar obrigatório. Que ainda atuam no serviço militar obrigatório está errado. Por quê? É destinado àquele jovem que saiu do serviço militar obrigatório. E a B, o projeto Reservista Cidadão é destinado à capacitação de jovens recém-licenciados do serviço militar obrigatório. Está corretíssimo. É o que acabou de sair do serviço militar obrigatório. Para atuar como agentes comunitários nas áreas geográficas abrangidas pelo PRONASSE. Então, gabarito, letra B. Por que não é a C? O projeto Mulheres da Paz é destinado à capacitação de jovens recém-licenciados do serviço militar obrigatório? Não. Esse projeto é o Reservista Cidadão. Não é o Mulheres da Paz. D. O projeto Bolsa Formação é destinado à capacitação de jovens recém-licenciados do serviço militar obrigatório? Errado. Bolsa Formação é a qualificação do profissional. Então, gabarito, letra B. E a A, bora ver aqui a 11. O trabalho desenvolvido pelo Reservista Cidadão tem como foco a articulação com jovens e adolescentes para sua inclusão e participação em ações de promoção da cidadania. Tem a duração de 12 meses. De cara você já marca, é 12 meses. Esse projeto é 12 meses. De cara, gabarito, letra A. Bora para a próxima. O trabalho desenvolvido pelo Protejo, tem duração de cara você já sabe, 1 ano, podendo ser prorrogado por igual período. Gabarito, letra A. Duração de 1 ano, podendo ser prorrogado por igual período. Foi o que a gente abordou na nossa aula. 13. O projeto Mulheres da Paz é destinado a... Pessoal, da Mulheres da Paz é a capacitação da mulher. Então, a única assertiva que fala de capacitação da mulher é a aula. Capacitação da mulher socialmente atuantes nas áreas geográficas abrangidas pelo PRONASSE. Por que não é a B? Capacitação de homens, está errado.
C, capacitação de mulheres e homens, também está errado. E a D, ó, não capacitação de mulheres, está errado. É capacitação de mulheres socialmente atuantes nas áreas geográficas abrangidas pelo PRONASSE. 14, ó, o projeto Bolsa Formação é destinado, ó, quando eu falo de Bolsa Formação, ele é destinado à qualificação do profissional. Então, nosso gabarito, ó, só pode ser a letra A, ó, qualificação profissional dos integrantes das carreiras já existentes das polícias militar e civil, do Corpo de Bombeiros, dos agentes penitenciários, dos agentes carcerários e dos peritos, contribuindo com a valorização desses profissionais e consequente benefício da sociedade brasileira. Gabarito, ó, letra A. Por que não é a B, ó? Qualificação profissional dos integrantes das carreiras já existentes apenas das polícias militares? Não. Também inclui polícia civil, bombeiro, agentes penitenciários. Ó. E a C, qualificação profissional dos integrantes das carreiras já existentes apenas das polícias militares e civil? Tá errado, é um monte de gente, ó. Tem até perito no meio. E a D, ó, qualificação profissional dos integrantes das carreiras já existentes apenas das polícias militar e civil do Corpo de Bombeiro? Também tá errado. Então, gabarito da 14, letra A. Volta agora aqui para mim, ó. A gente finalizou agora 14 questões e detonamos aqui a lei que institui o PRONASSE. A lei está dividida em duas aulas, a aula 1 e essa aula 2. Se você tiver gostado da aula, você deixa o like, deixa o seu comentário para eu continuar trazendo aqui conteúdo gratuito para vocês. E o que é que você vai fazer agora? Você vai acompanhar aí o canal, porque eu vou trazer muito mais conteúdo, muito conteúdo relacionado a concursos públicos. Então se inscreve, me segue aqui no Instagram, ó, Max Lima DS, e deixe seu comentário o que você achou da aula e também dá uma sugestão aí para algum tipo de conteúdo que você queira que eu traga no canal, relacionado a estratégia de estudo, dicas de estudo ou alguma aula que você queira assistir. Então, tamo junto, bora pra cima desse concurso, deixa o like, se inscreve, bora pra cima!